E aí, galera? Hoje vamos mergulhar de cabeça na história do Rio de Janeiro, uma cidade que coleciona causos e momentos que moldaram não só o visual da cidade, mas também a cara do Brasil. Daquele primeiro "Opa, chegamos!", dos portugueses até o título de Cidade Maravilhosa, vamos desvendar os pontos altos dessa trajetória. Preparem o mate, o biscoito Globo, e se acomodem para conhecer de perto as figuras, as tretas e os plot twists que fazem do Rio esse lugar único. É como se a gente estivesse assistindo a um novelão da vida real, acompanhando a formação da cultura carioca, o fervo político e os perrengues que a cidade encara até hoje. Nossa viagem começa lá no século XVI, em 1565, bem antes de existir qualquer rede social, pessoal. Imaginem só. Estácio de Sá, um bandeirante pra lá de desbravador, aporta na Baía de Guanabara. Mal sabia ele que estava prestes a fundar uma das cidades mais icônicas do planeta. E o nome? Uma baita confusão. Os portugueses, naquela sede de explorar tudo, confundiram a Bahia com um rio gigante logo no primeiro dia do ano. E assim nasceu o Rio de Janeiro, batizado em homenagem a um rio que na verdade nunca existiu. Mas essa gafe geográfica não impediu o rio de crescer e aparecer. Enfrentando tribos indígenas e invasores franceses, a cidade começou a mostrar a que veio como um ponto estratégico na costa brasileira. O tempo foi passando e o Rio de Janeiro, tipo um bom jogador de futebol, começou a se destacar. O século XVII chegou com tudo, prometendo riqueza e prosperidade. O açúcar, que na época era ouro doce, transformou a cidade num centro comercial daqueles. Mas essa bonança toda tinha um lado amargo: a escravidão. Milhares de africanos foram arrancados de suas terras e trazidos à força para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. É impossível falar da história do Rio sem lembrar dessa ferida aberta, uma página triste e cruel que a gente precisa ter sempre na memória. Em 1763, o Rio de Janeiro dá um passo enorme na sua trajetória. Salvador, que até então era a capital da colônia, passa o bastão para a Cidade Maravilhosa. Imaginem a mudança, a correria e as expectativas. A partir daí, o Rio se torna o centro das decisões políticas e econômicas do Brasil. Era o point da corte portuguesa, atraindo artistas, intelectuais e comerciantes. A cidade fervilhava com a construção de novos prédios, a expansão urbana e, claro, as fofocas e intrigas palacianas. Chegamos ao momento crucial, a hora do Brasil virar o jogo. Em 1822, às margens do Ipiranga, um grito histórico ecoou: independência ou morte. Dom Pedro I, o protagonista dessa novela de época, decreta o fim do domínio português e o nascimento do Brasil independente. O Rio de Janeiro, Palácio da Corte e centro político, se torna a capital do Império Brasileiro. Era o começo de um novo capítulo na história da cidade e do país. A Era Vargas, entre 1930 e 1945, foi um período de mudanças daquelas para o Brasil e, claro, para o Rio de Janeiro. Getúlio Vargas, uma figura controversa e central na política brasileira, assume o protagonismo com um projeto de modernização do país. No Rio, as marcas dessa mudança estão por toda parte: avenidas largas, edifícios imponentes e uma nova infraestrutura urbana. É nessa época que a cidade começa a ganhar ares de metrópole, buscando acompanhar o ritmo do mundo moderno. Em 1960, uma mudança radical: a capital do Brasil se muda para Brasília, uma cidade planejada no coração do país. O Rio, acostumado ao burburinho da política nacional, precisa se reinventar. E como um bom artista que se reinventa, a cidade abraça sua vocação cultural e turística. Mesmo sem o título de capital, o Rio de Janeiro continua sendo um imã para brasileiros e gringos, encantados com sua beleza e energia contagiante.
Ah, o jeitinho carioca de ser. Impossível falar do Rio sem mencionar a explosão de cores, sons e sabores que marcam a cultura da cidade. O samba, nascido no coração das comunidades, conquistou o mundo com sua batida irresistível. A bossa nova, com sua melodia suave e letras cheias de poesia, encanta plateias internacionais. E o funk carioca, com sua energia vibrante, se torna a trilha sonora das comunidades. O carnaval, uma festa que dispensa apresentações, transforma o Rio num palco a céu aberto. Mas a vida no Rio, assim como em qualquer novela das 9, não é feita só de glamour. A cidade também enfrenta seus dramas, seus problemas sociais. A desigualdade, uma ferida aberta em todo o país, se mostra de forma ainda mais cruel no Rio. A violência urbana, um desafio constante, assola comunidades e gera medo. As favelas, nascidas da falta de moradia, mostram o outro lado da cidade, o lado que precisa de atenção. É preciso ter um olhar crítico e atento para essas questões, entendendo que a beleza do Rio convive lado a lado com a dura realidade social. A natureza caprichou no Rio de Janeiro. É impossível não se impressionar com a beleza exuberante da cidade. O Pão de Açúcar, com sua silhueta inconfundível, nos convida a apreciar a vista espetacular da Baía de Guanabara. O Cristo Redentor, de braços abertos no alto do Corcovado, parece abençoar a cidade. E as praias, Copacabana, Ipanema, Leblon, cada uma com seu charme, sua energia, seu estilo. O Rio é um convite a celebrar a vida ao ar livre, a sentir a areia nos pés e a brisa no rosto. Ao longo dos anos, o Rio de Janeiro se tornou um palco de eventos internacionais. Em 2012, a cidade sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20, reunindo líderes mundiais para discutir o futuro do planeta. E em 2016, o momento mágico dos Jogos Olímpicos. O Rio, vestido de verde e amarelo, celebrou o esporte com o mundo. Esses eventos colocaram a cidade em evidência, mostrando sua capacidade de receber grandes públicos e sediar eventos de grande porte. E aí, curtiram essa viagem pela história do Rio de Janeiro? Vimos que, assim como na vida, a cidade passou por momentos de alegria, de superação, de transformação. O Rio é um caldeirão cultural, um misto de belezas naturais, desafios sociais e uma energia que contagia a todos. Se você quer saber mais sobre algum aspecto específico da história ou cultura carioca, manda ver nos comentários. Até a próxima!